Pessoal, boa noite. Boa noite ao pessoal de Goiânia, boa noite ao pessoal de Brasília e boa noite ao pessoal da TV IBS. Nós estamos iniciando o nosso curso do segundo semestre. Nós tivemos os 2 últimos cursos, baseado na constelação familiar, tanto do segundo semestre do ano passado, primeiro semestre desse ano. Nós tivemos um ano só falando sobre constelação familiar. E logicamente que depois da constelação familiar, nada melhor do que a gente falar sobre relacionamentos, sobre sexo, acabando de abordar a questão da família. Porque nós abordamos a questão da família, mostramos o campo familiar, as interações entre as mentes, as interações entre as pessoas, estudamos muita coisa de Bert Hellinger, estudamos outras tantas de Ubaldi, e além de citações de Emmanuel, de André Luiz. E agora nós vamos fazer um novo curso. Esse novo curso chama-se A Evolução do Amor, Relacionamentos, Vida, Sexo e Destino. Então é um curso que nós vamos levá-lo esse semestre todo, e a ideia é a gente estudar todo esse material. Nós vamos agora mesmo mostrar como é que nós vamos estudar, e vai ser um curso mais ou menos de 17 aulas. Então, se vocês tiverem inclusive alguns temas que queira que aborda, porque a gente só chega nos cursos depois de vivenciar certas coisas. Quer dizer, eu não dou o curso só teórico, a gente tem de vivenciar. Então esse curso é uma vivência de anos, e que agora chegou a hora que maturou, igualzinho aconteceu com a constelação familiar, e está na hora então da gente trazer esses argumentos, né? Assim como hoje a gente já está amadurecendo alguns outros temas, estudando, amadurecendo, vendo isso dentro da gente para poder tratar no futuro, porque no futuro eu quero ver se a gente trata sobre sistemas complexos, principalmente o sistema pensamento, para a gente poder estudar isso com maior interesse. Então nós vamos iniciar hoje. Eu vou pedir, como nossa primeira aula, o Julinho para vir aqui fazer a nossa prece. Todo mundo já conhece o Júlio, tanto o pessoal aí da TV IBS, né, como o pessoal de Goiânia. O Júlio é o nosso presidente geral. Em cada área nós temos um coordenador. O coordenador de Goiânia é o Marcos Paulo. Coordenador aqui nós temos alguns, né, como a Alice, Adalto, etc. E o Júlio Sena é o nosso presidente. Então vou chamar ele para iniciar o nosso trabalho aqui no segundo semestre. Boa noite a todos, boa noite pessoal de Brasília, boa noite pessoal de Goiânia, boa noite os nossos amigos da TV IBS. Então vamos nos preparar nesses instantes, elevando nossos pensamentos até o mais alto, lembrando da figura do nosso Mestre Jesus, de todo o seu apostolado, de tudo aquilo que ele deixou para nós, a fim de que pudéssemos compreender a sua essência e trabalhar em nós todo esse conteúdo. Pedimos toda a proteção e todo o carinho, pedimos que a sua bondade possa iluminar todo o nosso trabalho e todos os lares e todas as pessoas que nos acompanham. Esteja conosco e nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus. Pessoal, então vamos lá. Vamos ver como é que vai ser o nosso curso. O nome do nosso curso é A Evolução do Amor. É um dos capítulos da Grande Síntese. Então, um dos capítulos da Grande Síntese chama-se A Evolução do Amor. Então nós pegamos esse nome de lá, e como vamos abordar muita Grande Síntese, nós fizemos essa homenagem. Relacionamento, Vida e Sexo, que é um livro de Emmanuel, e Sexo e Destino, que é um livro de André Luiz. Então, na verdade, nós formamos um nome baseado nos livros básicos que nós vamos adotar. Vamos lá. O nosso curso vai ser dividido em 4 etapas. Aqui estão as do nosso curso. A primeira parte, essa que eu estou começando hoje, nós demos o nome de Princípios Gerais. Nele nós vamos estudar o amor e a sua origem e evolução, o movimento da alma, o instinto universal, a lei de dualidade, o masculino e feminino e as dimensões da queda. Então a ideia, qual é a nossa ideia do curso? Não é falar aquilo que a gente já está acostumado, não é falar aquele processo comum, é mostrar a origem. De onde surgiu o amor? De onde vem o amor?
Por que temos esse impulso? De onde vêm os instintos? Como é o nosso comportamento frente aos instintos? Como o instinto age? Nós já estudamos aqui que a nossa casa mental tem 3 andares. Conforme diz o Baldi, diz André Luiz no livro No Mundo Maior. É o subconsciente, consciente e superconsciente. Mas o que tem em cada um deles? Nós já sabemos que no subconsciente tem o instinto, no consciente tem a razão, e no superconsciente nós temos a intuição. Mas o que tem dentro do instinto? O que tem dentro da razão? Ok? Então é isso que nós vamos estudar aqui. A origem dos nossos impulsos. A teoria dessa origem. A origem de como surgiu. E por que nós somos assim. E como funciona. Qual é o movimento de todo esse processo. Então nós vamos começar pelo amor. Logicamente que a nossa busca é o amor. Então de onde surgiu o amor? O que é o amor? Como é que o amor evolui? Como é que é o amor em nós? Porque ele é a base que sedimenta as ligações afetivas, interações. Depois disso, nós vamos estudar a segunda parte, as origens. Geralmente vão ser mais ou menos 4 aulas para cada tema desse. As origens, a evolução psíquica e biológica, a fonte dos nossos impulsos e comportamentos, a construção da nossa casa mental, a cartografia da psique humana. Então a ideia é o quê? É a gente estudar todo o processo nosso interior e de onde ele nasceu. Principalmente nós vamos estudar esse comportamento vindo dos animais. Tá ok? Depois, na terceira parte, nós vamos estudar a sexualidade, a evolução da ética, a ética do sexo, a fisiologia do sexo, a bissexualidade, a heterossexualidade e homossexualidade, as fantasias e sonhos sexuais, religião e sexo, os traumas sexuais. Logicamente que os temas que nós vamos falar aqui não são só os temas que estão aqui. Isso aí é os temas roteiros, o módulo do qual nós vamos falar. E é aquilo que nós estamos falando aqui. O nosso curso não vai ter sorteio de marido, para quem pretende, e não vai ter aula prática. A aula prática corre por conta de cada um. Tá ok? A quarta parte, relacionamentos. As leis do relacionamento, os choques personais, as feridas interiores, os relacionamentos no plano maior, a teoria das almas gêmeas. Então, dentro do campo do relacionamento, nós vamos tentar abordar o mais amplo possível, tentando mostrar as leis que regem o relacionamento. Bert Hellinger fala em algumas leis, e nós vamos pegar algumas outras leis para que a gente possa estudar. Então, esses são os temas. Próximo. O nosso curso começa dia 15 hoje, termina no dia 5/12 e tem 17 aulas previstas. Tá claro? Então nós vamos ter mais ou menos 17 aulas. Como são 4 temas, são em torno mais ou menos de 4 aulas, 4, 3, alguns podem ganhar 5 para cada tema daqueles. Ok? Próximo slide. Os livros que vamos adotar como livros básicos. Esses são os básicos. Não é que nós não vamos abordar outros, não. Mas esses são os básicos. Vida e Sexo, Sexo e Destino de André Luiz, Vida e Sexo de Emmanuel. Esse livro aqui eu ganhei da Ená. Foi muito bacana. Ela me deu esse livro aqui, que é do Francisco de Espírito Santo. E esse livro aqui, eu já estava doido atrás de uma ideia de como dar esse curso abordando a parte animal. E esse curso aqui tem uma abordagem muito bacana. Através dele, eu conheci esse autor, Eu Primata e A Era da Empatia. Esses 2 livros aqui, junto com esses 2 livros aqui, nós vamos usar muito. Esse Eu Primata não se acha mais, vai ter de ser por sebo. Nós só achamos no sebo. E A Era da Empatia, não, esse dá para comprar na livraria. É um livro espetacular. Eu adorei esse Eu Primata. Eu quero agradecer publicamente a Ená, porque foi um presente maravilhoso que ela me deu. E esse livro eu adorei. É um livro maravilhoso, porque ele mostra o comportamento humano a partir do comportamento dos chimpanzés e bonobos. Quer dizer, a sociedade dos chimpanzés e bonobos, os macacos, que são homídeos, quer dizer, muito próximo de nós, pertence à nossa descendência evolutiva, como é que eles se comportam? E a partir daí, ele fez uma comparação com a parte humana. Então adorei isso aí, inclusive no campo sexual, no campo do poder, no campo da vida. E esses livros são maravilhosos. Então eu gostaria que vocês, aqueles que podem pegar aí, né, no final da aula, anota, ou xeroca, ou a gente manda por e-mail. E tem aqui, como eu tenho um volume desse, pode xerocar e conversar com a Alice aí sobre isso.
Depois nós temos a série de Ubaldi, que é a grande síntese, a sese mística, fragmentos de pensamento e paixão, evolução e evangelho, princípios de uma nova ética. Eu esqueci de colocar aqui a nova civilização do terceiro milênio, que vai ser um livro também que nós vamos usar muito. Então esses são os de Ubaldi, ok? Depois deles, eu coloquei alguns aqui que nós vamos usar, e outros não deu nem para colocar, porque senão vocês iam reclamar que era muito livro. Amor à Segunda Vista, do Bert, O Incesto e Amor Humano, esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. A Psicologia do Futuro, de Samuel Groff, e Eros e Patos, e Os Mistérios da Mulher. São livros espetaculares esse aqui. Agora esse aqui e esse aqui é fora de série. Então, esses são os livros que nós vamos adotar. Semana que vem eu já vou fazer uma prova de todos eles. Ok? Então vocês, por favor, quem não leu, tem uma semana para começar. Ok? É com base nesses pensamentos aqui que nós vamos orientar o nosso curso. Principalmente esses dois, esse aqui e a série Ubaldi. Tá bom? Principalmente. Tá ok? Então é essa base que nós vamos usar. E esses livros vale a pena ler, viu gente? Vale a pena ler. São livros difíceis de achar, mas eu tenho um volume, então dá para tirar uma xerox para aqueles que não têm. Principalmente esse aqui que não se acha mais. Agora esse aqui também vale, que ele faz uma síntese desse livro, abordando o espírito. Então é bom a gente ler ele também, que ele é engraçadinho. Próximo. Primeira parte. Então, quando a gente fala em relacionamento, a gente já começa a discutir relacionamento. A nossa ideia não é essa. A nossa ideia é assim, quais são os princípios gerais que nos regem? Porque o relacionamento está incluso. O relacionamento é só um conjunto dentro de um conjunto muito mais amplo. Então o que nós vamos estudar aqui inicialmente é o conjunto maior que rege todo o processo, para que depois a gente chegue no relacionamento. Então, vamos para os princípios gerais. Pessoal, a metodologia é a mesma. Quem tiver uma pergunta, é só pegar o microfone, falar o nome e fazer a pergunta quem está presencial. Quem está pela TV Ibis, por favor, manda pergunta, manda comentário, e através aí das mensagens que a gente aqui... E por favor, manda o nome, para a gente poder falar o nome, o local, porque daqui a pouco nós vamos até ter o vidinho, os vídeos, né, para poder entrar ao vivo. Tá? Então vamos lá. Comecemos com o pensamento de Ubaldi na grande síntese, a palavra da sua voz. Minha meta é a compreensão de uma lei mais alta, lei de amor e de colaboração, que a todos uma num grande organismo, animado por uma nova consciência universal unitária. Realmente não se trata de mais uma nova sabedoria, pois, repito, a boa nova que já foi ditada há milênios aos homens de boa vontade, torna a repeti-la toda, idêntica na substância, porém mais ampliada, ajustada aos mais vastos alcances de vossa mente, mais amadurecida, para que finalmente vos agite, vos inflame e vos salve. Eis nossa meta, a palavra eterna, o alimento que sacia, a solução de todos os problemas, a síntese máxima. Então é exatamente isso que nós vamos querer aqui, fazer uma síntese máxima baseada nesse pensamento crístico. Logicamente que a Boa Nova, os Evangelhos de Jesus, têm a solução para qualquer um dos nossos problemas. A extensão da explicação de cada máxima do Cristo é o que aconteceu depois de Jesus. Quer dizer, uma tentativa de explicar e de mostrar a cada passo o que ele quis nos ensinar. Então é por isso que nós vamos fazer essa síntese. E esse é o nosso objetivo primordial no nosso curso. Próximo. Também na grande síntese. Amor. Impulso fundamental da vida, força de coesão que rege o universo. Então a primeira coisa que a gente tem de colocar em meta, lembra que toda vez eu falei que a gente não pode viver sem roer um ossinho. Nós não temos como viver sem até um tchãozinho, um maurinho. A gente tem de ter alguma coisa dessa. Lembra que a gente brincou muito com isso aqui? Muito bem, por quê? Porque o amor é o princípio universal da vida. Você tem de estar amando alguém. Pode ser um filho, pode ser o esposo, pode ser um namorado, pode ser o que for. O amor é o impulso fundamental da existência. Quando esse impulso não existe, gera uma série de neuroses, uma série de psicoses, uma série de problemas espirituais.
Então o amor é principal. Você tem sempre que fazer essa pergunta: quem eu amo e quem eu estou amando? Esse sentimento é fundamental. Você pode amar o ideal, se dedicar a esse ideal. Você pode amar pessoas, você pode amar a natureza, mas você tem de estar amando, trabalhando, porque quem ama, cuida. Não é só amar de boca. Então o amor é o fundamento básico da existência, e ele é um impulso que vai existir em qualquer fase da nossa evolução. Seja o que for, o amor está presente. Então, dentro do universo, o amor é gravidade. Dentro das almas, o amor é relacionamento. Então, não tem jeito. É um impulso que não morre, porque ele é intrínseco. Lembra quando nós estudamos aqui o semestre passado? As forças intrínsecas, que não tem sinal, que é não local, como diz a física quântica, e as forças vibracionais. O amor é uma força intrínseca. Ela faz parte da intimidade do ser. Ela está no ser. É o impulso fundamental que rege tudo. E olha o que ele diz: que não só rege, mas tem a força de coesão. Ou seja, é o amor que une tudo. Nós já estudamos aqui o universo holográfico, vamos estudar de novo, vamos falar sobre isso, mas lembra que é tudo que une, é o amor. Então o impulso do amor é vital. Lógico que o amor pode aparecer em nós na feição de afeto, ele pode aparecer em nós na feição de paixão, mas é amor. Quer dizer, nós podemos, como diz Emmanuel, a paixão é a doença do amor, mas é amor. E o que você tem de perguntar é o seguinte: o que esse impulso em mim está formando? Está movimentando. Então todo o movimento da alma é baseado no amor. Encontrá-lo-emos sempre indestrutível, em formas infinitas. Olha, existem inúmeras formas de amor. Emmanuel chega a dizer, o Baldo também diz, que o girassol, quando gira à busca da luz solar, é uma demonstração de afeto. Ela pode existir em formas infinitas, desde os seres iniciais da criação até as afinidades químicas. É um tipo de amor, mas é um impulso que não tem como esgotar, porque ele é infinito, e não tem como reter, porque gera distúrbios graves na alma, em todos os níveis do ser. Com este o amor subirá, sublimando-se até o paraíso dos santos. O amor, como a dor, tem uma função fundamental de conservação, coesão e renovação, e faz parte integrante do funcionamento orgânico do universo. Olha só, aqui tem duas coisas importantes, ó. Sublimando-se. Então o amor vai passando de estágio. Nós, por agora, estamos ainda na afeição, na paixão, no amor que tem um fundamento sexual. Essa é a fase que nós estamos vivendo. Mas existem outras fases, como aquelas que a gente já encontra nos grandes santos. Como diz Emmanuel, onde os atritos celulares já é uma questão superada. E, ao mesmo tempo, ele mostra que esse amor, ó, ele sobe. E o amor e a dor têm a função fundamental de conservação. Por que ele está falando em dor? Porque onde não há amor, estará a dor. Eu costumo dizer que Deus só tem dois caminhos para nos educar. Um é o amor, e o outro é a negação do amor, que é a dor, que é aquilo que acontece conosco quando nós fazemos essa escolha. Então a dor nada mais é do que a reação da lei às nossas escolhas. No fundo ela tem um amor, porque ela está instruindo e corrigindo o caminho. Mas é a reação nossa. Então a dor nada mais é do que a escola que nós optamos por negar o amor. Entendido? Renovação em parte integrante do funcionamento orgânico do universo. Seu impulso não pode ser destruído. Então não adianta, ninguém destrói o impulso do amor. Tem muita gente que acha que a maneira que a gente faz para poder superar os nossos problemas é destruir o mal que existe em nós. Não é. Porque você não destrói um impulso, você transforma o impulso. Porque ele é indestrutível. É por isso que toda repressão e toda sublimação que não seja no sentido evolutivo,
significa patologia. Não tem como destruir. Olha, o amor em mim está preso somente no campo sexual. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abandonar o campo sexual, porque dessa forma eu vou sublimar o amor. Não vai. Os impulsos têm de ser transformados, e para isso a gente tem de estudá-los, dominá-los para transformá-los. E não simplesmente reprimir e achar que por um decreto você vai transformar a sua vida. Santidade não é um processo de concepção mental, é um processo de vivência interior. Mas deve ser reforçado e elevado. Seu desejo não pode ser eliminado, mas deve ser guiado para uma contínua elevação. Olha, não tem como eliminar. Você fala, não, eu já estou velho, não amo ninguém. Mentira. Está claro? Não tem como eliminar essa força. Essa força está presente na alma. Essa força é o elemento primordial da nossa existência e sustenta todo o universo. Então a primeira coisa que vai ficar do nosso curso: o amor é indestrutível e é infinito. E existe em infinitas formas. Se é indestrutível, se é infinito, existe em todas as formas, ele é a base de todos os impulsos e movimentos do nosso ser. Claro? Pessoal de Goiânia. Então ele é o impulso primordial do nosso ser. Não tem como viver sem ele. Próximo. Também na grande síntese. Também aqui observamos o amor nos diferentes níveis em sua ascensão. Assim traçaremos novo aspecto das vias da evolução. O amor, que no mundo animal é função prevalentemente orgânica, adquire no homem funções de ordem nervosa e psíquica. Olha, então a primeira fase do amor é orgânica. Por isso que quando nós estudarmos aqui os bonobos, você vai ver que os bonobos vivem fazendo sexo. Ele faz um cálculo que 50% da vida do bonobo é de ereção e sexualidade. Ou seja, o amor aqui é função orgânica. E depois ela evolui em nós como função nervosa e psíquica. Entendeu porque fala quando a gente está amando a gente fica calma? Quando a gente faz sexo a pele fica boa, a gente fica menos chata? Isso que é observado pelo popular é verdade. Porque em nós essa força se exprime no campo do psiquismo. É uma força nervosa. Já não é tão orgânica como a gente vê nos outros animais, principalmente aí no que nós citamos nos macacos, mas ela é uma força psíquica, ela é uma força orgânica. Então a ausência dela vai levar a distúrbio, por isso que está aqui, ó, a neurose. Então ela tanto pode subir daqui para lá, como ela pode descer. Então a base de todo o processo de alteração psíquica nas nossas vidas tem por base o amor e a sua ausência. Aí o que ele diz? Olha, função de nós de nervosa e psíquica, complica, dilata seu campo de ação, sutiliza-se e sensibiliza-se, souber evitar o perigo de uma degradação neurótica, para um super amor espiritual. Ou seja, se eu estou aqui nessa fase que nós estamos, e consigo subir, eu vou para um super amor espiritual. Se eu não faço e desço, eu vou para as doenças, entre elas a neurose. Então a base da nossa vida é esse impulso, não tem como frear ele. Ele que dá o movimento da vida. Tudo é movimento na existência. Então ele que dá o movimento da vida. Então não tem como frear. Onde nós fomos aplicá-lo, é exatamente onde é que nós vamos ficar preso, ficar algemado, dependendo da forma como nós fazemos isso. A gente pode sensibilizá-lo ou não. Se não é possível destruir as paixões, mas sim fazê-la evoluir, justamente por isso é indispensável dominá-las e guiá-las, orientando-os para a fase espiritual. Olha o que ele diz aqui, ó, dominá-las. É aquilo que eu falei lá no Congresso Perto Balde. Não tem como dominar um animal se você não o conhece. Não tem como.
É aquilo que eu até repeti lá, até brinquei com essa frase de Kardec, que ele fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Olha, quando ele usa esse termo domar, a gente acha que é o quê? Ah, eu não vou fazer isso mais. Acha que é tão simples assim. Mas domar é uma palavra muito criteriosa que também está aqui, ó. Domar significa o quê? Conhecer profundamente. É aquilo que eu falo. Imagina você tentando domar um leão, você chega lá e fala: vem cá, Xanin. Tá claro? A primeira coisa que um domador tem é um conhecimento profundo do animal que ele está domando. E saber quais os limites que ele possui e qual é a forma que ele pode direcionar adequadamente essa doma. Então nós não vamos domar as nossas más inclinações se nós não conhecermos profundamente essas inclinações. É aquilo que está lá, ó, para fim de não é destruir, mas fazê-las evoluir. É aquilo que eu sempre falei aqui em todos os cursos nossos: granjear amor, granjear amigos com as riquezas da iniquidade. É o que a sua iniquidade pode ser colocada em ação para fazer algo pelo outro. Então não adianta, não é destruição da paixão, é transformação dela. Ok? Pessoal, alguma pergunta? Marquinhos, tudo bem? Tudo bem, beleza. Tá. Alguma pergunta aí da... Beleza, continuemos. Olha aqui, então, nós temos alguns elementos da vias da evolução do amor. Como é que o amor evolui? De que forma ele evolui? Como é que ele se dá? Então vamos ver aqui como é que ele evolui. No mundo animal é função prevalentemente orgânica. E nós vamos estudar muito isso aqui. E você vai ver que parte da nossa sexualidade, ela é uma parte animal e uma parte em transição. Nós ainda estamos muito próximos. Então uma parte é animal e uma parte está em transição para os impulsos do psiquismo. Então nós vamos ver que nós estamos nesses dois pontos aqui, ó. É aqui que nós estamos. O mundo animal é função prevalentemente orgânica. No homem adquire funções de ordem nervosa e psíquica. Então a primeira coisa que a gente tem de fazer diante de qualquer doença, ou diante de qualquer pessoa que nós vamos tratar num centro espírita, uma pessoa que nós vamos tratar ou tentar ajudá-la, é saber como andam os impulsos do amor na vida dela. Toda patologia, todo movimento da alma vem disso. Se nós não compreendermos isso, nós não auxiliamos ninguém. Porque a tendência da pessoa é colocar o problema dela no outro. Nós sempre projetamos. Mas a base do processo é no campo afetivo. Dessa e da outra vida. Nós vamos estudar muito isso aqui. Então aqui, ó, no mundo animal é função prevalentemente orgânica. Ela evolui e vai no homem e adquire funções de ordem nervosa e psíquica. Se ele não evoluir, ele vira uma degradação e vai para a neurose. Quando eu falo neurose aqui, eu estou falando tudo. Neurose, psicose, esquizofrenia, autismo, e vai. Está claro? Ele sofre uma degradação e vai para esse processo aqui. Então todo o processo que a gente vê, seja ele mais forte, de neurose, psicose, tudo isso é uma questão do movimento do amor. Assim como o Bert conseguiu reunir todo o conhecimento dele dentro do campo familiar e viu que todo o problema da família é uma questão de ordem do amor, nós também aqui vamos ver a mesma coisa. Tudo nasce do processo e do movimento e do impulso do amor. Esse impulso, quando não evolui, ele degrada, como é tudo na vida, né? Queda e salvação. E quando ele faz isso, ele vai virar patologias mais graves. E quando a criança nasce, já nasce com um distúrbio, quando passa de uma vida para outra. Então esse impulso não pode ser negligenciado. Não pode ser usado de qualquer forma. Ele é o impulso básico da nossa vida. Tem suas leis. Depois disso, ele dilata seu campo de ação, sutiliza-se e sensibiliza-se. Então, ele vai dilatando.
sutiliza e sensibiliza, até chegar no superamor espiritual. Por isso que eu coloquei aqui a teoria das almas gêmeas, a teoria dos grandes santos, porque ele já, não aqui, ó, ele já evoluiu para cá, ó, um superamor espiritual, até que ele chama naquilo que o Balde chama o amor místico ou divino. Então é assim que o amor evolui. Nós estamos aqui, ó, e aqui, é por isso que eu sempre falei, aqui a gente não tem amor, aqui a gente tem afeição, aqui a gente tem paixão, aqui a gente tem interligação. Amor nós vamos ter aqui, ó. Porque aí nós estamos na plenitude desse sentimento. Por isso que eu falo, nós caminhamos para o amor. A nossa afeição, a nossa interligação, as nossas paixões são os primeiros reflexos do amor. Assim como no animal, as funções orgânicas nele presentes nas esferas da sexualidade, da formação das sociedades dos animais, ali estão os primórdios. Mas estamos longe ainda desse supra-amor espiritual e desse amor místico ou divino. Ele é apenas uma potencialidade que existe na nossa alma, mas ainda não está desenvolvida. Ok? Ó, isso é básico para a gente entender o nosso curso, porque nós vamos em cima dessa trajetória. Porque aí nós vamos explicar todo o processo. A ausência do amor gerou a queda. A ausência do amor causa o sofrimento. Certo? A degradação do amor causa as doenças psíquicas. Então o processo é um só. E se eu sei como é a dinâmica do amor, fica mais fácil. Não posso ficar, nós temos de arrumar uma paixão. Um ideal, uma causa, um Tiãozinho, um Maurinho, uma Zefinha, uma homenagem à mãe Zefa. Tá claro? Nós temos de achar alguém para amar. Pode ser até bicho, porque agora está em moda amar bicho. Desde que a gente não degrade o animal e a gente para neurose, né? Como existe aí, parabéns pro bichinho, roupinha do bichinho, aí vai, essas coisas. Desde que isso não se degrade, é uma fonte de afeto a ser desenvolvida. Próximo. Então presta atenção aqui. Seja vossa meta aquele superamor. Então a meta é o superamor. Sair do amor orgânico, passar pelo amor psíquico, mas atingir esse superamor. Esse superamor é a meta. Porque depois dele fica fácil chegar no amor a Deus. Porque ele é a base do amor de toda a vida. Tanto é verdade que nos 10 mandamentos, e Jesus confirmou esses 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Então é a base desse amor. Alcançado pelos grandes, eleve-se o humano para o divino, em sucessivas destilações, que derrubam embaixo e reconstrói cada vez mais alto. Então o processo é o quê? De destruição e reconstrução. Então o nosso psiquismo é assim, constrói, chega a um determinado ponto, atinge um amadurecimento, sobe, é utilizada aquela força de uma nova forma. Por isso que ele fala em destruição. Porque a personalidade vai modificando, ela vai alcançando, a dinâmica do amor vai atraindo. Por isso que fala que o amor atrai. Que nem, como diz Jesus, nenhuma ovelha se perderá. Por quê? Porque a atração do amor é contínua. É ela que movimenta a nossa alma. E como nós já estudamos aqui que o amor de Deus, ele é intrínseco à nossa alma, é assim que nós vamos desenvolvendo. É graças ao amor que a gente evolui. Ascensão das paixões, que faz parte da elevação de toda a personalidade, de uma transfiguração do eu. Entenderam agora quando Jesus faz a transfiguração no Tabor? Ele está chegando no ápice do processo amoroso, por isso que transfigura até o campo psíquico-físico. Então, um processo de transfiguração, de mudança. Vai mudando paulatinamente todos os conteúdos.
E, consequentemente, muda a visão. E, consequentemente, muda o processo de assimilação vibratória. Quando você está amando, você está fazendo o quê? Goianos, quando vocês colocam a música sertaneja, daquelas bem bonitas, e está namorando, e está amando, o que vocês estão fazendo? Estão se alimentando de quê? Alguém aí? De que a gente se alimenta? Goianos, além da música sertaneja, o que mais que a gente se alimenta? Não vale falar piqui. Vamos lá, pessoal da internet, de que a gente se alimenta? A gente se alimenta de vibração, não é isso? A vibração do outro, que vem desde a maneira do outro ser, da forma como nos trata, da maneira como a gente se relaciona, da forma como conduz, conforme é o encontro afetivo, nós nos alimentamos de vibração. Na verdade, o que é uma relação sexual? Troca de vibração. Se é uma troca de vibração, quanto mais você sobe, mais vibração você assimila. Entendeu o que é o supra-amor? Além de você ir despertando o amor intrínseco, que é a presença do Pai na nossa alma, você vai assimilando a corrente vibratória presente no antissistema. E quanto mais evolui, mais formas de vibração você assimila. Consequente, mais amor você sente e mais amor você doa. Entendeu agora por que Francisco de Assis amava os bichos? Amava a natureza? Falava com as andorinhas? Falava com os lobos? Não é porque ele era doido, não. É porque cada ser tem um campo de vibração que para nós não é perceptível. Nós só vamos perceber aquilo que está no campo sentimental, porque é a fase que nós estamos vivendo. Mas para ele, todas as formas de vida emanava vibração. E ele entrava em comunhão com essa vibração. Entendeu? Porque vira um pan-amor, ou seja, um amor holo. Porque ele assimila e doa. Então cresce dentro dele o amor que é intrínseco. Entendeu, gente? E esse é o caminho do supra-amor. Por isso que a pessoa vai se equilibrando numa nova fase. Nem o gozo espiritual, nem o gozo fisiológico que a gente tem numa relação sexual desaparece. O gozo da relação sexual aparece como êxtase. É o mesmo. O que acontece é um aperfeiçoamento. Sai dos atritos celulares para um campo muito mais vasto de compensação vibratória. Nós conseguimos colocar essa vibração em poucas pessoas. Alguns elementos da nossa família, alguns filhos, alguns parentes, no ideal, numa pessoa que a gente convive por um determinado tempo, que se encher o saco a gente rompe. Está claro? E é essa vibração que nos ajuda. Lógico que Goiânia vai precisar da música sertaneja, mas tudo bem, faz parte. Entendido? Ok? Pergunta da TV Ibis, Só um instantinho que nós vamos ter uma pergunta da TV Ibis, né, filho? Pergunta da TV Ibis, da Cláudia de Brasília. Quem está falando é o Estevão? Estevão. Isso. Boa noite, Estevão, TV Ibis. Beleza. Ok. Então temos uma pergunta da companheira Cláudia aqui de Brasília. A queda foi gerada pela ausência ou pelo esquecimento do amor? A queda foi gerada pela expansão do eu. E, consequentemente, a substituição do amor a Deus e amor ao próximo por amor a si mesmo. É o mesmo amor, só que em vez dele girar para Deus, se movimentar para Deus e para o próximo, movimentou em torno de nós mesmos. Então a queda nada mais é do que a expansão do eu, substituindo o amor divino e o amor pelo próximo
pelo amor a si mesmo. Por isso que Jesus foi tão claro, que o amor resume todas as leis e todos os profetas. Primeiro, amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Tá claro? Então a queda se deu à expansão exagerada do eu e a troca do amor, porque o amor a nós mesmos é um tipo de amor, já falei isso aqui. E o amor, trocando o amor do amor a Deus e amor ao próximo. Quanto mais forte foi esse impulso, mais contração da consciência houve. Ok? Por isso, o vínculo substancial de qualquer união de amor deve ser o próprio amor. Põe isso aí, escreve isso aí. Quero que escreva isso aqui 100 vezes. Vai ser, ó, coloca, lembra aquela tarefa de professor que colocava no caderno a frase e a gente tinha de copiar? Ixi, eu passei muito por isso. Tá claro? Os castigos eram esses. Olha aqui, ó. O vínculo substancial de qualquer união de amor deve ser o próprio amor. Nós hoje damos 200 mil desculpas. Para me amar eu tenho de ter um carro, para me amar o marido tem que estar ganhando bem, para me amar o namorado tem que ser desse tipo, eu não separo por causa disso, eu não separo por causa daquilo, a minha vida é assim, eu estou com esse cara, mas pelo menos ele me dá uma certa tranquilidade. Tá claro? Entendido? Aqui estão falando para mim, você só fala das mulheres, porque o homem já foi embora. Né? Se tem um cara que vai embora é homem, deixa os filhos e a mulher para cuidar, né? Olha aqui, ó. O vínculo substancial de qualquer união de amor deve ser o próprio amor. Não é por uma causa, porque no momento que é por uma causa, não é amor, porque o amor é a causal. Aquilo que a gente vive falando, por que Deus nos criou? Aquilo que eu sempre falo aqui, o dia que isso tiver resposta, Deus não nos ama. Porque o amor é a causal, não tem uma causa. Eu não amo meu filho por causa disso. Eu não amo fulano por causa daquilo. O amor é a causal. Então a única base de qualquer relacionamento é o amor. É aquilo que eu sempre falo. Você está amando o cara? Muito bem, casa. Se não está, para. A mesma coisa. Só existe isso aqui, essa frase é vital. Ó. O vínculo substancial de qualquer união de amor só deve ser o próprio amor. Isso nós temos de copiar e colocar na nossa cabeça. Se não estiver amando dentro daquilo que é possível na nossa alma. Logicamente que eu não vou amar como anjo sendo Maurício. Nem vou amar como Francisco de Assis sendo Maurício. Eu vou amar como Maurício consegue amar. Aí, a única razão para qualquer união, qualquer relação de amor é o próprio amor. Depois é que vem o resto. Mas se isso aí não existir, está fadado ao fracasso. E você ainda pode correr o risco das neuroses que advêm das relações. Estou com síndrome de pânico. Não aguento ver meu marido que eu sou. Sem este, tudo é nulo, reduzindo-se a uma forma de prostituição, ainda que ratificada por todas as sanções religiosas e civis. Eu vou ler de novo, porque isso tem de colocar no caderninho. Vamos lá. Por isso, o vínculo substancial de qualquer união de amor deve ser o próprio amor. Sem este, tudo é nulo, reduzindo-se a uma forma de prostituição, ainda que ratificada por todas as sanções religiosas e civis. Não, é porque ele é meu karma. Então, meu filho, vai amar seu karma. Nós vamos copiar essa frase, compra um caderninho, coloca ela 100 vezes e decora. Para a gente lembrar isso aqui, nessa vida e em todas as vidas. Próximo. A forma de amor elevam-se gradualmente, e cada ser do animal ao selvagem
ao homem inculto, ao intelectual, ao gênio, ao santo, ama diferentemente, de acordo com as qualidades e o grau de perfeição que tem atingido. Então o amor não é o mesmo. Assim como nós não temos o mesmo tipo de personalidade, o amor ele vai se modificando à medida que a gente vai ascendendo espiritualmente. E ele deixa bem claro aqui, ó. Ele vai uma ascensão, né? Paulatina, que começa lá em cada ser animal, selvagem, homem culto, intelectual, gênio, santo, ama diferente. É por isso que quando nós estamos aqui e olhamos o santo, fala, meu Deus do céu, que vida sem graça. Não namora, não tem relação sexual, certo? A gente vai ver a vida dele porque a gente só vai projetar o tipo de vida que a gente tem. A gente não sabe qual o tipo de amor que ele está vivendo. E nem sabe como é esse amor nessa esfera de captação. Assim como o animal que vive em sociedade e tem lá uma poligamia desenfreada, vai achar a nossa monogamia um absurdo. Mas não precisa falar. Mas a monogamia vai ser um absurdo. Tanto é verdade que nós conservamos, minha mãe não deixa claro, nós vamos estudar isso aqui, que a poligamia vem do campo animal. Aquele que é poligâmico por natureza, não vai entender o que é a monogamia. Para ele é tão absurdo como nós em relação ao santo. Que tem atingido, com a ascensão do tipo, transforma-se a expressão do amor, a maior força do universo. Isso nós já vimos, né? Sempre presente em qualquer nível, suas funções, desde a mais simples nos seres inferiores, para multiplicar a espécie, enriquece-se e complica-se com o acréscimo de novas tarefas, desenvolvendo-se na amplitude de ações. Olha aqui, ó, a função mais simples do amor é a multiplicação da espécie. Agora, à medida que vai evoluindo, daqui a pouco você ama a natureza, daqui a pouco você ama o próximo, daqui a pouco você ama Deus. E cada vez mais uma tarefa mais complexa surge. Então, se nós formos colocar aqui numa escada, né, da porta que abre para o amor, nós viríamos o animal, o selvagem, o homem culto, o intelectual, o gênio, o santo, para chegar numa esfera de amor cada vez maior. Então, todo relacionamento tem de nascer de quê? Como eu amo. E a pessoa que está comigo ama de que forma? E a relação só pode existir com base no amor e nenhum outro interesse. E como diz a grande síntese, qualquer outro interesse é prostituição. Tá claro? Maurício. Diga, quem fala? Gabriela de Goiânia. Ó, voz, por favor, quem é mesmo? Gabriela de Goiânia. Ó, Gabriela, cuidado aí com o microfone que aqui está estourando. Desculpa. Mesmo que você falou anteriormente sobre Agora ficou muito longe. sobre Tenta ficar mais ou menos no meio caminho aí, que agora ficou muito longe. sobre as vibrações, sobre o amor. Aí eu estava pensando sobre o, por exemplo, o celibatário. Estava lá falando sobre as neuroses. Aí nesse caso, que eu vejo muito desvio de conduta nessa ação celibatária. Mas se eles tivessem esse amor que você estava falando que São Francisco tinha, etc., eles conseguiriam essas vibrações de outra forma. Você acha que dentro dele tinha essa neurose ou você acha que está faltando amor lá para conseguir se chegar à sensação orgânica, menos com vibrações de amor? Acontece o seguinte, o nosso mundo em relação ao amor, Marcos, depois você dá uma revisão aí no microfone. O nosso mundo em relação ao amor, nós estamos vivendo uma neurose, que eu não acho que nem mais neurose, é uma psicose a nível humano. Então, naquela passagem anterior que nós mostramos aqui da grande síntese, que fala que se nós não soubermos subir o amor, nós vamos degradá-lo, eu acho que nós estamos vivendo atualmente essa degradação. E essa degradação está tão forte que ela está sancionada, certo? Como a gente mostrou aqui no slide passado, volta o slide aí, por favor. Ela está sancionada pelas sanções religiosas e civis. Tá claro? Hoje em dia, isso já é comum. O amor real, e é uma das coisas que a gente quer bater muito aqui no nosso curso, para a gente acordar em relação a isso.
Os nossos próprios relacionamentos, a nossa própria forma de relacionar, é uma neurose coletiva, é uma psicose coletiva, que está sancionada por lei, está sancionada por critérios familiares, está sancionada pelos grupos, está sancionada pela TV, e assim vai. Hoje em dia, essa questão que está falando aqui, ó, ela já está numa degradação coletiva. Por isso que qualquer coisa de amor, um pouco mais sutil, acha que é uma baboseira. Ah, isso é água com açúcar. Isso é uma coisinha, pelo amor de Deus, no mundo de hoje ficar vendo essas coisinhas. Por quê? Porque ele é amor degrador. E degradador coletivamente. Então, sim, como o processo individual é que dirige a nossa evolução somado ao coletivo, então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo disso. Por isso que no início do nosso curso nós falamos, pergunte a você o que você está fazendo do amor. E o que você verdadeiramente ama na vida. Ok? Estevão. Pergunta da TV Ibis, da Helena, lá de Campinas. Podemos dizer que o amor pode ser aprendido ou ele deve se manifestar espontaneamente por conta da afinidade entre almas? O amor nunca é aprendido. Se você colocar uma escola do amor, é um absurdo, é uma prostituição. O amor é revelado. Então, à medida que você vai assimilando correntes de pensamento, por isso que olha bem o que o Baldi faz aqui. Volta ali o anterior. Volta. Não. Para frente. Aqui, ó. Olha que ele coloca aqui o homem culto e o homem intelectual. Ué, por que o homem culto vai amar diferente de um homem intelectual? Porque o intelectual começa a assimilar correntes de pensamento através do estudo, através das lições, que criam ressonância na alma dele. Essa ressonância desperta o que é latente em nós. Esse despertar modifica a forma de ver o mundo e de amar. Então o amor nunca é aprendido. Ele é despertado. Porque ele é latente em todos os seres. O amor divino, aquele amor lá do último grau, o amor do santo, já está dentro de nós, como forma latente. Então ele é despertado. E se desperta a partir de um processo de ressonância. Ele não é ensinado. E muito menos imposto. Aquilo que acontece, ela diz, não, você tem de me amar, eu não vivo sem você. Mentira, isso é neurose, isso é psicose. Isso é degradação. Ok? Próximo. Onde é que nós estamos? É aqui? Maurício. Oi. Bota no anterior lá para mim não me perder. Simon Diga. Quem está falando? Simon, de Goiânia. O Simon? Isso. Oh, grande Simon, diga. Pensando assim, como entender o matuto, aquela pessoa que não tem conhecimento vasto, que não desenvolveu o intelecto, como que esse vai alcançar esse nível do amor sublime? Pelo seguinte, ele pode não ter alcançado na vida presente. Se já tem dentro dele esses impulsos de um amor maior, é porque ele desenvolveu isso em vidas passadas. Agora, se ele não tenha dúvida. É pelo processo, ou pelo amor, o desenvolvimento de um ideal que faça ele criar ressonância. Porque lembra bem, eu não preciso só de letras para criar ressonância. Uma pessoa, por exemplo, que cuida da natureza, desperta inúmeros conhecimentos. Uma pessoa que cuida, por exemplo, de animais, e nós vamos ver aqui nesse livro Eu Primata, ele vai mostrar lá vários cuidadores de animais que ele fala, era impressionante como eles tinham um conhecimento já inato. Por quê? O amor se desenvolve com ação. Quando eu falei aqui a parte intelectual, eu falei a parte do estudo, que está mais afeita às nossas mentes. Mas o cuidado, o desenvolvimento, um cara que está cuidando lá na fazenda, cuidando dos animais, cuidando lá da parte agrícola, ele vai desenvolvendo conceitos que vão despertando essa afeição nele. Tá claro?
Então, é exatamente por isso que o Balde colocou o homem inculto, que é aquele homem que é inculto em tudo. Certo? Aquele que vive apenas dos impulsos do egoísmo. Ok? Então você vai despertando. E quando nós não despertamos, a dor vem em nosso auxílio. Quando Deus nos chama, a linguagem inicial e permanente é o amor. Quando nós não escutamos durante muito tempo, a dor vem. Então não tem jeito. Como é o impulso primário da vida, nós seremos conduzidos mais cedo ou mais tarde para o centro da vida, que é o amor e Deus. E olha aqui que o Balde continua falando na grande cena. Você vê que o beijinho é o mesmo, né? Olha, que maravilha. A fêmea transforma-se em mulher, o macho em homem. A atração sexual se engrandece no amor materno, se diferencia e enriquece nas formas de amor paterno, filial, familiar, nacional, humanitário, até altruísmo, abnegação ao martírio. A mulher transforma-se em anjo, o homem em santo. Viu como é que é a evolução? E em cada fase dessa, o amor é de uma forma. Por isso que quem está aqui não compreende aqui. Quem está aqui não compreende aqui. São formas de amor completamente diferentes. Porque significa ressonância interior e vibracional. Ok? Alguma pergunta? Pessoal da TV Ibis, se tiver pergunta, mande agora. Nós vamos tomar um café, que aqui, infelizmente, não vai ter. Mas vamos tomar um cafezinho, em 10 minutos a gente volta. Mas vamos reiniciar. Nós temos algumas perguntas e alguns comentários. O pessoal lá do Tiago, né, de Cuiabá, fala a respeito do curso que eu vou dar em Cuiabá em outubro, primeira semana de outubro, se eu não me engano, dia 5, em que nós vamos falar sobre o autoconhecimento. Nós vamos estar lá falando lá em Cuiabá. O Tiago pediu para lembrar disso. E o Esteve pediu para lembrar que os nossos cursos é sempre na quinta-feira, às 8 horas, presencial em Brasília, presencial em Goiânia, e nós vamos invertendo isso a cada 15 dias. Quando eu dou 2 aulas no mesmo local, na outra vez eu dou 2 aulas em outro local. Mas, dessa forma, a gente tem o presencial e tem o via TV Ibis. Muito bem. Então vamos ver algumas perguntas da TV. Pergunta da Fátima, de Goiânia. E aquela frase antiga, casei sem amor, mas com o tempo aprendi a amar. Continua sendo mentira. Tá claro? Continua sendo mentira. Porque você tem que saber, se você casou sem amor, você prostituiu-se. Prostituiu-se por quê? Qual o motivo? Continua sendo mentira. Você fala assim, não pode modificar o amor? Lógico que pode. Mas isso tem de modificar a personalidade. Nós vimos aqui. Então, na hora em que você modifica a personalidade, você deixa de pensar, inclusive, dessa forma. E a gente tem as sanções sociais, as sanções que dão as desculpas das nossas ações. Olha, eu posso não amar, mas eu assumi um compromisso, eu vou cuidar e vou fazer o que eu devo fazer em relação à minha família e à minha pessoa. Mas isso é claro para mim. E não eu aprendi a amar, agora estou amando. Não. Você pode falar, olha, eu tenho um relacionamento que eu casei sem ter um amor, casei e continuo não tendo amor, mas eu cuido, eu olho, vejo meus filhos, cuido da minha esposa, até que um dia, quem sabe, esse amor não surge em mim espontaneamente. Muito bem. Você está sendo claro, você está sendo digno, e ao mesmo tempo está se preparando para uma mudança. Mas usar uma desculpa dessa, isso é desculpa. Foi mentira ontem, hoje e amanhã. Próximo. Pergunta da Elza, também de Goiânia. Maurício, na atualidade, amamos a natureza, os animais, Deus. Porém, o amor ao próximo não ocorre verdadeiramente. Será que vivemos em conflitos de encarnação em encarnação, tanto a nível familiar quanto ao amoroso do casal?
Olha, eu sou da opinião que nós não amamos a natureza, nós fazemos marketing sobre a natureza. No último congresso Beto Baldi, nós mostramos os números de 2005, 2006 sobre o que nós fazemos com a natureza. Nós fazemos marketing. Marketing é uma coisa, certo? Marketing. Tem algumas pessoas que estão envolvidas pelo ideal ecológico. Tudo bem, excelente. Mas é algumas pessoas. Em termos de população, nós fazemos marketing. Tá ok? Igual esses dias eu estava contando, eu e Silvio, nós vimos uma entrevista de uma menina de uns 20 e poucos anos da Alemanha. E a menina chegou, o repórter chegou para ela e falou assim: por que você anda de bicicleta? Não é porque eu não posso ter um carro. Eu tinha um carro, tenho tudo carro, mas acontece o seguinte, que eu penso na questão daquilo que nós fazemos quando andamos de um carro. E como aqui eu posso andar de bicicleta e além de ser saudável é seguro, então a bicicleta passou a ser a minha escolha. Olha, essa daí está começando a ter um amor geral, um amor ecológico, um amor, eu achei muito bacana. A menina naquela idade já pensaram assim, mas nós não pensamos. Então nós fazemos um marketing. Em relação aos animais, nós já temos certo amor pelo animal. E hoje já virou uma neurose. Tá claro? Nós somos capazes de gastar o que for com o nosso bicho de estimação e não somos capazes de atender a criança que está do nosso lado, que passa ali, que dorme ali na laje. Tá claro? Você não é capaz de fazer isso, mas pro seu cachorrinho tudo. É aquela história lá que está lá no Alto da Compadecida. Lembra lá? 3 dias em cima da cama e bife para cachorra e nada para... Lembra dele? Nada para João Grilo. Né? Até Jesus já sabia da história lá no Alto da Compadecida. É aquilo ali. É capaz de fazer? Não, eu posso fazer para cachorro, mas não vou descuidar do outro. Então eu acho que isso nesse ponto. Amar a Deus nós estamos muito distantes. Nós nem acreditamos em Deus. Deus para nós ainda é uma hipótese. Estamos longe. Porque o dia que Deus realmente for um amor na nossa alma, muda tudo. Deus ainda é uma hipótese. Tá claro? Agora, amor ao próximo, está convencido que se o amor a Deus é igualzinho ao amor ao próximo, se nós não estamos amando ao próximo, imagina se estamos amando a Deus. Então, em outras palavras, o máximo que a gente tem hoje é afeto e paixões. Pergunta da Eliane, de Sorocaba. Quando o Baldi fala do gênio nessa escala evolutiva, o que ele quer dizer? Ele está falando o gênio poeta, o gênio, o grande cientista, o gênio filósofo, o gênio, o santo. Ele está querendo falar isso. As grandes figuras. Você pega um Einstein. O Einstein é um exemplo de amor. Não é só exemplo de ciência. É um exemplo também de um amor, de uma humanidade. Se a gente vai ler a vida do Einstein, e olha que a religião dele era a religião de Spinoza, né, que tinha uma visão ampla sobre um Deus não pessoal. Então, consequentemente, você vai ver um Einstein altamente afetivo, um homem ciente de si mesmo. Se você pegar um Mandela, né, uma figura política, mas que, no entanto, com amor transformou um país dele. E acha o trabalho de Mandela maior do que o de Gandhi. Tá claro? Então você vê, são os gênios que o Baldi fala. Os grandes poetas. Pega lá Tagore, os textos de Tagore sobre amor, as reflexões dele sobre amor, são coisas extraordinárias. Um Baldi, um Chico, ok? Uma Madre Teresa, que é capaz de amar no sentido lato do termo, dentro daquilo que realiza no mundo. Isso é o gênio que o Baldi fala. Gênio quer dizer o iluminado. Ok? Mais alguma pergunta? Pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Muito bem, meus filhos, vamos andando. Vamos lá, mais um pouquinho aqui para a gente terminar. Nessa ascensão do amor, há uma contínua reabsorção do impulso socialmente degradante do egoísmo, uma emanação que o substitui pela força socialmente construtiva do altruísmo. Então, olha só, então, à medida que nós vamos transformando, o egoísmo vai se expandindo e vai se tornando altruísmo. Então lembra que o Baldi fala também na evolução do egoísmo. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Que ele fala assim, primeiro o egoísmo pessoal, depois o egoísmo familiar, depois o egoísmo do nosso grupo. Dessa forma, o altruísmo começa a se manifestar.
Já citei isso aqui, lembra? Nós temos, por exemplo, o egoísmo do time. No Brasil nós temos o time. O cara pode ser o que for. O cara vai, eu sou Vasco, eu também sou Vasco. Pronto, o cara é inteligente, capaz e tal, né? Quer dizer, você já sabe que o cara é gente boa. Você já cumprimenta sabendo que ele é um cara bacana. Ah, eu sou Flamengo, esquece. Ainda está lá na fase aqui, ó, do amor orgânico. Tá claro? Então, conforme for o elemento, você vai tendo essa participação, você vai crescendo em grupo, você vai crescendo no grupo. E o orgulho de grupo vai se transformando em altruísmo. A função do amor é criar, conservar, proteger. E aqui criar não significa apenas reprodução. Criar também como criatividade. Lembra uma vez que eu dei um cursinho que chamava Do Amor à Criatividade? É um seminário que eu já dei algumas vezes. Exatamente isso. Criar, conservar e proteger. Também fazer várias linhas dessa frase. Certo? É aquilo que eu falei. Você pode muitas vezes não ter a criatividade do amor, mas você está conservando, protegendo, cumprindo a sua função. Lá na frente, quem sabe por ressonância não brota. Mas não vem com mentira, não. Sem desenvolvimento, seu desenvolvimento exterioriza e intensifica todas as defesas de uma vida cada vez mais complexa. Essas ascensões não são um sonho estéril, pois contém a gênese das forças de coesão do organismo unitário da futura sociedade humana. Altruísmo necessário no mundo mais evoluído, mesmo que hoje possa parecer utopia, quando, por vezes, sua simples extensão apenas ao restrito círculo familiar já constitui um esforço. Reabsorção do egoísmo pelo amor, inversão de impulsos, que é somente o momento do progresso de inversão da força do mal em bem da dor e felicidade. Inversão do impulso. Lembra que a queda foi gerada pela inversão do impulso. Do amor a Deus, do amor ao próximo, amor a si mesmo. E agora nós estamos fazendo a reabsorção contrária, criando um caminho de volta, certo? Mudando ao egoísmo em altruísmo, mas a partir do egoísmo, olha que interessante. Do amor a partir do desamor. É uma construção e nós temos que estar cientes dessa construção. Ok? Então vamos lá. Pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Brasília? TV Ibis? Vamos lá. Pergunta da Clarionice, de Brasília. Oi, A causa Clarionice. da depressão pós-parto é porque não há amor? Não. Nós vamos explicar isso aqui, Leonice. Foi bom você perguntar. Na hora que nós falarmos lá sobre relacionamentos, nós falamos também sobre família, eu vou explicar a depressão pós-parto. Depressão pós-parto não está baseada na ausência de amor. Está baseada em traumas, em sofrimentos que a pessoa teve durante a gravidez, quando a mãe dela teve ela, e também durante processos de desenvolvimento desse processo aí que nós falamos do amor. Eu vou explicar isso aqui. Então, você espera um pouquinho. Quando eu for explicar, vou lembrar de você, Clarionice, para poder explicar isso melhor. Mas nós vamos chegar aqui na parte de relacionamento e sexualidade. Eu vou explicar esse fato. Ok? Então, gente, é o seguinte. Começamos o nosso curso. Tem muita coisa para a gente conversar nesse semestre. Vai ser um curso com muito volume. Nós queremos estudar os fatores primordiais. Vamos chegar, inclusive, a estudar a fisiologia do sexo. Vamos dar algumas aulas sobre isso aqui, para que a gente entenda o ato sexual em si. E vamos fazer um estudo global, como hoje, partindo do amor. Como nós mostramos, vão ser 4 períodos. Esse primeiro período deve durar em torno de 3 a 4 aulas. E os restantes, mais ou menos, de 4 a 5 aulas, cada um deles. Então, quero agradecer a presença de todos, o pessoal de Goiânia. Semana que vem eu vou estar aí. Agradecer o pessoal de Brasília. E agradecer aí o pessoal da TV Ibis. De todos os locais aí que estão nos assistindo. Muito obrigado. Manda os seus comentários, vê como é que está a imagem, vê tudo isso aí. Porque tudo aqui é improvisado dentro daquilo que nos é possível. E, ao mesmo tempo, agradecer a oportunidade da gente estar começando um novo curso, né? Uma nova oportunidade. Eu vou chamar agora a Irlane para fazer a nossa prece, que ela no final ainda arrumou um lanchinho aqui para nós, fez um esforço amoroso. Então vem cá, junto com as companheiras, para que ela possa terminar a nossa aula de hoje. Então vamos fechar os nossos olhos.
Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estudo, de autoconhecimento, e que possamos, paulatinamente, aproveitar o máximo em nossas vidas, ampliando e expandindo o conhecimento paralelo aos sentimentos, que possamos levar para as nossas vidas, a nossa família, de forma individualizada, estes conhecimentos, tendo sabedoria. Pedimos a tua proteção nos estudos, o trabalho da TV IBS, os nossos companheiros que aqui estão, todo o pessoal da internet, o pessoal de Goiânia e os nossos familiares. Em especial ao Maurício, que nos conduz nos estudos. Assim seja. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org